Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com a equipe maior. Nós temos aqui a equipe da Coen, Virley, cadê você? Vê se consegue aparecer aqui. Temos a Virley, o Ricardo, a Naira e a Paula. Vamos iniciar com a Ana Penido, que vai hoje falar conosco e fazer um alinhamento com relação à primeira reunião que teve da frente e essa segunda reunião. Ana, é com você, e assim que você iniciar e quiser que passe a sua apresentação, é só falar, ok? Obrigada por estar conosco. Obrigada pelo convite, Cláudia. Olá a todo mundo, aí gente do Brasil todo. É super interessante vendo os lugares irem surgindo aqui, as siglas dos estados irem surgindo aqui na lista de participantes. E a gente vê que esse Brasil é grande, mas a gente pode estar bastante conectado. E sem dúvida nenhuma, os desafios do ensino médio são um ótimo motivo para a gente se conectar, porque exige mesmo muita colaboração, muito aprendizado conjunto. Então, eu estou hoje aqui para tanto alinhar, mas principalmente para mobilizar vocês a virem com tudo na semana que vem para Brasília, para esse próximo encontro. Para esse encontro que a gente vai ter segunda, terça e quarta da semana que vem. Então, para quem não estava lá e para quem estava, mas também quer dar uma refrescada aí na memória, a gente vai resgatar um pouco tudo que aconteceu no encontro, ou pelo menos as coisas mais importantes que aconteceram no primeiro encontro em junho, e a gente vai se debruçar um pouquinho já sobre a agenda do encontro da semana que vem, para vocês estarem aí, virem preparados e com boas expectativas. Cláudia, vamos colocar a apresentação, então? Joia. Então, vamos lá, esse é o logo, né, da nossa frente aí, Currículo e Novo Ensino Médio, esse cubo mágico que é complexo de montar e é formado por muitas pecinhas, então uma alusão aí ao nosso desafio. Pode passar, Cláudia. Linha do tempo. Então, a gente teve um primeiro encontro em junho, as webconferências estão acontecendo aí ao longo de todo o ano. Vamos ter o segundo encontro agora no início de setembro. Para quem está aí na expectativa, estamos fazendo todo o esforço, com o SED está trabalhando fortemente para que vocês tenham os analistas de gestão do ensino médio já chegando aí na terceira semana, quarta semana no máximo de setembro, para ajudar vocês com todas as tarefas que vocês têm pela frente. E em novembro a gente ainda tem um terceiro encontro para um arremate aí, para a gente pensar mais na implementação já 2020. Vamos lá. Então, vamos resgatar aí o primeiro encontro. Foram 3 dias também. A gente teve uma abertura com um debate para alinhamento das principais diretrizes, recomendações, orientações, marcos legais do ensino médio. Tivemos uma atividade de integração, eu vou aprofundar isso mais daqui a pouco. Na parte da tarde do primeiro dia, a gente fez quase que uma gincana para que todo mundo pudesse ter uma noção de todas as grandes peças que compõem o currículo aí e o novo ensino médio, né? A base, itinerários de área, itinerários de EPT, arquiteturas curriculares. E todos os dias a gente terminava um dia com o planejamento das equipes de cada uma das secretarias. Pode passar, Cláudia. Nosso segundo dia, a gente de manhã se aprofundou muito na construção de uma estrutura de referência para a construção do currículo, como se fosse um sumário, né, com os itens do currículo para orientar, assim, e foi uma construção muito coletiva do que a gente precisaria incluir neste documento curricular. E na parte da tarde a gente pôde dar uma aprofundada nos temas que a gente tinha visto no dia anterior de forma mais superficial, aí já em grupos divididos,
a partir, inclusive, das responsabilidades de cada participante que estava lá. Então, quem estava mais ligado à formação geral foi para o BNCC, quem estava mais ligado, né, articulador de área do conhecimento, de itinerário de área, foi para um grupo específico, o EPT para outro, enfim. E a gente percebeu que o pessoal de educação de tempo integral, o pessoal de ETI, ficou ajudando em vários conteúdos, mas não teve um momento de falar sobre ETI especificamente. A gente já abriu esse espaço agora no segundo encontro, então aguardem. E no terceiro dia, pode passar, Cláudia, a gente trabalhou muito de manhã com a questão dos diagnósticos, né? Todos esses diagnósticos que a gente precisa fazer para identificar as condições de oferta, para escutar a comunidade escolar, para entender as vocações e ativos que tem no Estado, nos territórios, no entorno das escolas. Falamos muito de ferramentas para isso. E a parte da tarde foi da gente planejar tanto nos grupos das secretarias, como também a gente planejar conjuntamente os nossos próximos passos. Tivemos um momento importante em que Cláudia e Danilo do MEC puderam também prestar alguns esclarecimentos relevantes aí das dúvidas que os estados, as secretarias tinham sobre a reelaboração curricular, sobre ProBNCC, enfim. E aí foi mais ou menos o que a gente viveu lá. E agora eu vou tentar ir aprofundando um pouquinho o que a gente discutiu em cada momento desse, e principalmente que produtos foram gerados a partir dessas discussões. Então aqui tem uma foto do primeiro debate. Vocês estão vendo aí que tem o Eduardo Deschamps, que é do Conselho Nacional de Educação, vai estar conosco de novo no segundo encontro, falando muito de regulamentações, o que é preciso a gente regulamentar junto aos conselhos estaduais para permitir uma boa implementação daquilo que a gente cria para os currículos. Ao lado está o Wesley Pereira, que até então estava no MEC, também dando muitas informações aí dele, que participou inclusive da própria construção de todos os referenciais aí desse novo ensino médio. Kátia Smolli, que é parceira da frente do currículo e novo ensino médio, ela mediou esse debate. A gente tem aí o secretário Rocieli Soares, que também era ministro quando a maior parte das diretrizes foram construídas, e ele também foi secretário do CONSED antes disso, quando todo o processo de pensar o novo ensino médio foi também gestado aí no nível das secretarias de educação. E aí ali do lado tem o Daniel, um estudante da Rede Estadual de São Paulo, que trouxe para a gente esse colorido, essa voz do jovem, para a gente não esquecer a quem a gente serve, né? Para a gente não perder a perspectiva de realmente contemplar a voz do jovem em tudo que a gente vai fazendo aí de construção do ensino médio. E aí, falando em Daniel, você pode passar, Cláudia, que tem algumas falas aqui que ele compartilhou com a gente que foram muito impactantes. Até na avaliação do encontro foi algumas assim, dos momentos mais marcantes, mais mencionados por vocês como memoráveis, né? Então, Daniel falou muito de como ele tinha uma percepção da escola que era só para preparar para o trabalho, mas que talvez fosse melhor, inclusive, ele estar no próprio mercado de trabalho para aprender. Ele, inclusive, evadiu da escola por um ano, achando que a escola não tinha relevância, e só quando ele estava fora da escola é que ele percebeu que a escola era muito mais do que preparar para o mundo do trabalho, que a escola ensinava a questionar o mundo, realmente empoderava, ajudava as pessoas a se emanciparem, a poder se expressar, a respeitar a diversidade, a não julgar, a aprender, enfim. Foi muito bonito de ver que tudo aquilo que a gente deseja de uma escola, que a escola seja para a vida dos jovens. Daniel trouxe isso na sua própria expressão enquanto estudante, mas Daniel também ressaltou algo muito importante, né? Que ele disse que não há diálogo na educação, que não há diálogo na escola,
e que é importantíssimo que a gente possa estreitar essas conversas, essas trocas, para que esses estudantes, professores, técnicos que fazem parte desse universo possam, de fato, conversar mais e construir mais coletivamente, né? E aí ele diz, imagine, se a gente realmente conseguir despertar todos esses jovens que estão na escola, esse país certamente será mais potente daqui por diante, né? Então, é gostoso lembrar da fala de Daniel, que disse que gostaria de que em todas as escolas tivesse grafitado na parede a palavra diálogo como um princípio essencial para a gente respeitar. Opa! E aí, muito importante que a gente tome essa palavra, né, diálogo, como um princípio também do nosso trabalho aí de construção curricular e das arquiteturas aí do novo ensino médio. Pode passar, Cláudia. Para quem também gosta de atividades de integração, éramos 150 pessoas numa sala de plenária e a gente queria também saber quem vinha da onde, quais as expectativas que trazia. Então, como a gente está trabalhando muito com essa ideia de construção, a gente trabalhou com peças de Lego em grupos e as pessoas tinham que construir objetos de Lego que representassem suas expectativas em relação ao encontro. Eram expectativas grandes, porque todo mundo chegou se sentindo muito desafiado e ainda pouco instrumentalizado para dar conta desses desafios. Então, aí estão as pecinhas que relembram para a gente das nossas expectativas. Pode passar. E aí fomos para aquela gincana de ficar 1 hora em cada estação para todo mundo ter, digamos assim, uma visão geral de tudo que precisava ser, do que a gente precisa dar conta, né, ao longo desse processo aí de reelaboração curricular. Então a ideia era que todo mundo, independente do seu papel, soubesse de tudo que precisa ser construído. Então tinha uma estação para discutir formação geral e principalmente quais são as inovações que a base do ensino médio traz. Uma estação sobre itinerários das áreas do conhecimento, para a gente também entender como a gente começar a entender como é que estrutura um itinerário de área, que não pode ser mais do mesmo da base, mas tem que ser realmente um aprofundamento, uma expansão das aprendizagens e de uma outra maneira, com uma outra proposta metodológica. A estação 3 foi já uma discussão mais forte sobre EPT, né, sobre educação profissional e técnica. Então, já começar a entender quais as possibilidades de unidades curriculares, de estrutura para essa área, que é muito nova para muitos de nós que somos da educação. E a estação 4, que foi para discutir arquitetura, né? E aí, quando a gente fala arquitetura, é importante a gente entender o que a gente está falando sobre isso. Nesse momento, a gente está falando de arquitetura curricular, né? Está falando de carga horária, de modelos de eletividade, se é por crédito, se é por trilha, se é por módulo, né? As possibilidades de escolha dos estudantes, como é que a gente organiza todos esses componentes, por isso a arquitetura, né? Como a gente faz o desenho dessa estrutura geral do novo ensino médio. Esses 3 temas foram aprofundados no dia seguinte. Pode passar, Cláudia. Bom, aí a gente, no segundo dia, como eu falei para vocês, a gente fez um brainstorming de 150 pessoas, pensando juntas que estrutura deveria ter o documento curricular que a gente vai ou já está produzindo, né? Então, ali com muitos post-its, com muitos cartazes, trabalhos em plenária, trabalhos em grupos, a gente construiu, é uma referência, obviamente, cada um vai adaptar a sua realidade, mas já um esqueleto, como a gente chamou, dos vários capítulos possíveis de serem trabalhados no documento curricular. Esse material, que já tem até uma fotinha dele aí
na apresentação, está disponível já nos materiais do Concede. Já eu compartilho num slide aqui com vocês o link para quem ainda não sabe, não viu e quer escarafunchar, inclusive antes do encontro da semana que vem. Pode passar. E aí, depois de discutir essa questão da estrutura do currículo, da espinha dorsal do currículo, com todos os seus itens e subitens, a gente foi para as imersões, né? Então, na formação geral, a imersão ela foi muito na construção de que recomendações a gente daria para os redatores que vão se responsabilizar ou já estão desenvolvendo aí essa parte da formação geral, aquela que dialoga com a base, né? Então, o grupo, vocês vejam bem, a pegada do encontro é muito essa. A gente amplia repertório, mas a gente constrói coisas em conjunto. Não só teoriza, mas a gente também coloca a mão na massa e propõe coisas que depois vão ajudar o trabalho de todas as secretarias, mas o bom é que a gente faz isso em conjunto e aí tem uma riqueza dos vários olhares, das várias experiências de cada secretaria para se somarem a uma proposta mais coletiva, né? E aí, na questão dos itinerários de EPT, também foi um aprofundamento aí em estrutura, organização, o que é aprendizagem, o que é FIC, como é que a gente organiza essas coisas. E nos itinerários de área do conhecimento, a gente discutiu muito a própria ementa, né? Como é que a gente desenha o itinerário de área, que itens a gente vai estruturando para a escrita desses itinerários. Enfim, pensamos também em distribuição de carga horária. E, por fim, o pessoal da arquitetura trabalhou aí bastante em modelos de eletividade, carga horária e organização curricular, já fazendo uma série de propostas. Muitas das avaliações no final do encontro dos 3 dias falavam de a gente quer aprofundar mais tudo isso. E aí, ouvindo vocês, justamente nesse próximo encontro da semana que vem, a gente vai aprofundar, vai ter muito mais tempo para cada um desses itens a gente ir discutindo. Bom, terceiro dia, falamos muito sobre estudos e diagnósticos, né? Aquelas informações que a gente vai precisar levantar nos nossos territórios para orientar todo o nosso trabalho, para ele estar contextualizado na nossa realidade, né? Então, falamos sobre instrumentos de pesquisa e rodas de conversa para a escuta dos alunos e da comunidade escolar. Várias secretarias já compartilharam ferramentas que já estavam desenvolvendo ou usando para essa escuta. A gente teve um momento de pensar no mapa falante, que tem aí um exemplo do mapa do Espírito Santo, mas a gente tem mapas lindos construídos por todas as unidades da federação para levantar as potências, os ativos, as características, as peculiaridades de cada estado que precisam também estar refletidas nos seus referenciais curriculares estaduais. E aqui à direita, na apresentação, tem essa ferramenta muito interessante desenvolvida aí pelo Instituto Unibanco e Itaú BBA, que é sobre como a gente levantar os dados da rede para entender o que é possível a gente realmente implementar na rede, em cada escola. Então, a gente ter noção de turmas, de profissionais disponíveis, docentes, enfim, uma série de informações importantes para que a gente não crie algo que depois não tenha capacidade de execução, né? Então, diagnosticar a capacidade de execução da rede é fundamental e a gente trabalhou bastante com essa ferramenta aí. Pode passar. Como resultado de todas essas discussões, quais são os, então, produtos que estão nesse link aí abaixo, né, na página do Concede? A gente tem, então, a estrutura, né, aquela espinha dorsal do currículo, os itens todos ali, subitens descritos, que vocês podem usar de referência. A gente tem uma série de materiais que aprofundam ou dão mais pistas e informações
sobre o que deve compor cada item desse do currículo, os textos introdutórios, o que a gente precisa, né, garantir ali de informações sobre educação integral, juventudes, sobre as questões específicas do território, sobre as arquiteturas, também aí as recomendações para os redatores da formação geral, as dicas sobre itinerários diários, dicas sobre EPT e mais informações sobre arquitetura, que é um tema bastante novo e por isso mesmo a gente está tentando priorizar muito a construção de informações sobre esse tema. Tem um outro documento que compartilha todas as metodologias que a gente usou no primeiro encontro, até para que possam servir de inspiração para os estados que queriam reproduzir muitas dessas atividades com suas equipes técnicas, com seus professores, sua comunidade escolar. Então, a gente ficou bem feliz porque recebemos várias fotos no grupo de WhatsApp com várias secretarias registrando, né, atividades que estavam fazendo com suas equipes, inspiradas nas metodologias do primeiro encontro. E, por fim, esses instrumentos e ferramentas, né, para realização de escutas e estudos de diagnósticos. Então, nessa parte do material, vocês encontram um link para todas as ferramentas que a gente conseguiu mapear e reunir para subsidiar esse trabalho do diagnóstico. A gente sabe que é um trabalho extensivo, que é difícil de conciliar com a agenda cotidiana de vocês. Por isso, a gente está com muita expectativa da chegada dos analistas de gestão para ajudarem vocês não só na coleta dessas informações, mas também na organização dessas informações, porque é muito dado para ser organizado, porque não adianta colher os dados e depois não conseguir utilizá-los. Então, está aí algo que a gente precisa mesmo colocar na agenda desses analistas de gestão para ajudarem vocês, e aí tem um conjunto de ferramentas, então, para subsidiá-los. Passando adiante, aqui tem a avaliação do primeiro encontro. A gente ficou assim, bastante feliz que 94%, quase 95%, né, dos participantes afirmaram que o encontro foi relevante para o trabalho na secretaria e 98% que seu conhecimento sobre o novo ensino médio ampliou. Aqui a gente identificou, inclusive, que só 1/3 dos participantes já tinham integrado atividades do GT de ensino médio no ano passado. Então, era muita gente nova e foi, por isso mesmo, um encontro muito de uma primeira aproximação ao tema, né, de uma primeira apresentação geral, que agora a gente espera aprofundar bem mais no segundo encontro. Volto a dizer que a gente aqui elencou por motivos óbvios, que todo mundo gosta mais dos elogios do que das críticas, só os comentários positivos, mas a gente está muito atento a tudo que vocês colocaram também para melhorar no segundo encontro, como, por exemplo, não ter deslocamento, né, de hotel para o espaço do encontro. Nesse próximo encontro já tudo acontecerá no mesmo local. Essa questão de poder aprofundar mais, de ter mais tempo para cada coisa. Então, a gente não desprezou as críticas e sugestões, não. Elas foram todas consideradas e a gente espera agradar ainda mais no segundo encontro. Vamos lá passar, já falando do segundo encontro, vamos a ele. Então, expectativas para o que nos aguarda na semana que vem. Então, a gente começa na segunda-feira, às 8h30, com credenciamento. Vamos ter aí uma abertura com os secretários coordenadores da frente pelo Concede. São os nossos anfitriões, né? E a gente começa, então, esse primeiro dia conversando muito sobre tudo que a gente precisa alinhar. Então, quais são as entregas que a gente precisa realizar até o fim do ano, ou pelo menos até o início de 2020, um alinhamento, né, também em relação
aos conceitos, né? Aos termos que a gente está usando. Será que estamos entendendo? Quando a gente fala de itinerário formativo, todo mundo entende a mesma coisa? Quando a gente fala eletivas, projeto de vida, arquitetura curricular, será que estamos todos na mesma página? A gente foi vendo que tinham diferentes compreensões e entendimentos sobre esses termos, até entre nós mesmos, que somos a equipe técnica da frente. Então, a gente achou que seria muito bom também fazer esse alinhamento com vocês. Então, a gente vai construir esse alinhamento aí na parte da manhã para começarmos todos bem afinados. E na parte da tarde, a gente vai dedicar muito fortemente a conversar sobre a tal da arquitetura. Então, assim, quais são... Nunca vocês vão estar lá com alguém dizendo a vocês o que vocês devem fazer. Nossa intenção é sempre trazer um conjunto de possibilidades, cardápios de possibilidades, para vocês usarem como referência e fazerem nas suas secretarias as suas escolhas. Então, nesse momento de arquitetura, a gente vai levantar tudo que há de caminhos possíveis para a organização, né, do novo ensino médio nas redes de vocês. E o bom é, como eu volto a dizer, né? A gente vai fazer isso de forma colaborativa. Então, de repente, já tem uma secretaria que teve uma ideia nova que vai trazer para o grupo e já vai constar ali do cardápio de possibilidades para outros. Então, vai ser uma tarde bastante, eu acredito, rica, principalmente para a gente pensar assim, isso que ficou um pouco em aberto no encontro passado da carga horária, como é que a gente distribui a parte da formação geral, a parte dos itinerários, como é que a gente vai fazendo esses arranjos, né? E, enfim, as outras escolhas que a gente tem que fazer. É muito importante que nesse grupo de convidados para esse encontro, a gente tem alguém que é responsável por formação geral, alguém que é por áreas do conhecimento em modo geral, alguém que é responsável por EPT, Educação Profissional e Técnica, alguém que é responsável por ETI, Educação de Tempo Integral, que precisa ajustar, né, tudo que é do regular para o tempo ampliado, e alguém que é responsável por essa área de arquitetura. Então, nesse momento, a gente vai ter essas pessoas da arquitetura compondo os vários grupos para que depois eles possam reunir todas essas informações e no dia seguinte trabalhar mais específica e aprofundadamente sobre a arquitetura para já apresentar uma proposta no final do segundo dia. Então, quem é de arquitetura já fique aí na expectativa. Como vocês veem, todo final de dia tem um momento para vocês se reunirem na equipe da secretaria, porque a gente acha muito importante. Cada um vai para um grupo, discute uma coisa e no final do dia vocês se reúnem, vocês trocam entre vocês e vocês já pensam em questões importantes do que a gente já fez, o que a gente ainda precisa fazer, o que a gente precisa de ajuda, no que a gente pode ajudar os demais. Então, vai ter sempre esse momento de reflexão aí entre vocês, porque a ideia é também fortalecer esse senso de equipe, né, de grupo também interno da secretaria. Segundo dia. O segundo dia é para a gente aprofundar os itinerários. Então, como é mesmo que a gente tem que estruturar o itinerário, como é que a gente constrói já algumas possibilidades de itinerário. Então, vão ter 2 grupos sobre itinerário, um grupo de itinerário diária, o outro grupo de itinerário de EPT. Então, se preparem para, por favor, trazer tudo que vocês já estão pensando e fazendo nessas áreas, porque a gente quer mesmo começar a compartilhar essas primeiras ideias de vocês, essas questões aí que vocês já estão conseguindo amarrar. Vai ter muito levantado que a gente já conseguiu construir do primeiro encontro para cá. E aí vamos sair, eu imagino, com uma série de referências, aí, um cardápio de possibilidades para vocês construírem seus itinerários nos seus territórios. E tem um outro grupo que vai estar falando
mais fortemente sobre a arquitetura curricular, como eu falei para vocês, trazendo os elementos do dia anterior para estruturar, sistematizar e, inclusive, nos apresentar no fim do dia, depois da reflexão das equipes estaduais. É nesse momento também aí das arquiteturas que o Eduardo Deschamps vai fazer parte aí à tarde, né, com esse grupo dos arquitetos, para poder ajudar com essa coisa toda da regulamentação. Porque quanto mais o Eduardo fala, mais eu entendo, mas ainda tem muito para entender, né? Tem muita coisa para a gente estruturar, regulamentar de EPT, de créditos, enfim, de notório saber, de educação à distância. A lista é longa. Então, para que a gente não deixe nada de fora, para que a gente tenha uma compreensão não só do que precisa ser regulamentado, mas de como ir envolvendo já o Conselho Estadual de Educação nessas discussões para que fique tudo mais fluido, mais fácil de ser construído com eles. O Deschamps vai poder ajudar bastante a gente nesse dia. E no terceiro dia, o último, a gente vai se aprofundar em projeto de vida e eletivas. A gente que tem circulado pelos estados tem visto que essa é uma demanda muito forte, porque tem gente que já tem uma experiência, que pode ser aprimorada, que pode ser compartilhada, tem gente que ainda não tem. Às vezes essas experiências estão restritas às escolas de tempo integral, aí como é que a gente pensa nisso no tempo regular? Enfim, a gente vai conseguir sair dali, eu acho, desse momento com uma construção assim, do que é cada uma dessas coisas, de como é que a gente estrutura, né, o trabalho com projeto de vida, o trabalho com eletivas e principalmente como é que a gente constrói isso, esse fluxo aí de produção dessas coisas nas nossas redes. Então, a ideia é que a gente possa construir conjuntamente um passo a passo do que vocês têm que fazer para dar conta também desses elementos aí que a gente viu pelos marcos legais, pelas diretrizes e orientações todas, o quão estruturantes, importantes eles são nesse desenho do novo ensino médio. E a gente termina, então, nossas discussões pensando em qualidade. Então, assim, pensando em quais são os critérios de qualidade que eu tenho que perseguir durante meu trabalho de reelaboração curricular. Então, vai ter uma discussão forte aí sobre rubricas, ou seja, rubricas seriam esses parâmetros, né, para eu entender se o meu currículo está atendendo às expectativas, está superando expectativas, para que a gente tenha mais clareza de onde a gente tem que chegar mesmo em termos de um currículo potente, um currículo efetivo, um currículo qualificado, né? E aí, além de pensar nessas rubricas que alguns especialistas construíram para que a gente possa analisar, validar, complementar, aprimorar, tem um documento que foi feito para a educação infantil e ensino fundamental, que agora também tem uma proposta para o ensino médio, que é a BNCC comentada. Esse documento é impressionante porque ele vai dando 1000 dicas de como construir as competências, as habilidades, as práticas pedagógicas, enfim, é um documento todo amarradinho que vai dando várias orientações de como a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Também é um referencial para que vocês possam discutir, aprimorar, validar. Volto a dizer, a gente não quer produzir nada que venha como pacote, mas que realmente venha como uma proposta a ser enriquecida por vocês. Mas tentando buscar principalmente superar aí algumas das dificuldades que vocês estão enfrentando, né, das deficiências que vocês estão demonstrando assim, olha, preciso de ajuda nisso, preciso de ajuda naquilo. A gente está tentando correr atrás o mais rápido possível para oferecer esses subsídios para vocês. Então, temos uma reflexão de equipe final aí e terminamos com esse fechamento às 5h30 e um lanchinho para todo mundo ir para o aeroporto já mais tranquilo. Principalmente aqueles que pegam voos muito longos, né? Mas eu acredito que agora de Brasília os voos sejam mais
mais curtos, né? Esperemos que ninguém sofra muito. Mas basicamente é isso. Último slide, Cláudia, se você puder passar. Aqui tem, para quem quiser saber mais, os temas que vão ser discutidos, né? Em cada momento, eu já passei por eles, já mencionei quando estava falando sobre cada um deles. Isso aqui é mais para o material que fica aí com vocês, para vocês explorarem um pouco mais ou compartilharem também com as pessoas que não puderam estar com a gente aqui nessa web. Então, tem aí todo um detalhamento para vocês poderem também, volto a dizer, entenderem assim, com clareza o que espera vocês na próxima semana, na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, lá no Hotel Imperial, em Brasília. E aí tem um slide só de encerramento aí, com agradecimento a vocês pela disposição, tanto de hoje, né, ouvir, compartilhar, mas também com a disposição que eu tenho certeza vocês trarão para o nosso encontro da semana que vem. E aí, Cláudia, eu fico à disposição para esclarecimentos, perguntas, lembrando a coisa muito importante. All participants are now unmuted. Só uma coisinha que eu me esqueci de mencionar, todos os dias a gente tem uma abertura com alguém que vai fazer esclarecimentos para a gente, né? Então, a gente tem, no primeiro dia, uma abertura mais formal de alguns secretários coordenadores da frente. No segundo dia, a gente tem o secretário Alessio, que vai falar mais especificamente dele ali sobre as questões de EPT, principalmente, que ele lidera na frente. E no terceiro dia, a gente começa o dia, mais uma vez, com a equipe do MEC, dando também esclarecimentos sobre todas as questões que passam aí pelo governo federal. Então, vai ter tempo também para esse debate com o Concede e com o MEC, para vocês, então, tragam suas perguntas, já vão formulando suas dúvidas, para a gente poder esclarecê-las ao longo dessas conversas. Pronto, estou à disposição. Ana, agradecemos muito, né, seus esclarecimentos. Com certeza vai ser um encontro muito interessante. Temos aí... tem que fechar esse... Temos aqui apenas uma pergunta, e antes de te passar, eu já faço um pequeno comentário sobre ela, que a questão é sobre a possibilidade de participação nos encontros do articulador de conselho, né? E eu sugeri aqui que a gente revisse a web que teve com Deschamps, né, e com o Marcos Elias, que é o presidente do Fórum Nacional dos Conselhos, porque ele fala muito isso de que o Conselho não vai sozinho regulamentar, ele é uma regulamentação feita pelo sistema. Então, a rede de ensino e o Conselho, isso deve ser dialogado. Por isso, ter um conselheiro, né, ter um articulador de conselhos junto à equipe. Então, esse diálogo, o tempo inteiro vai acontecer, né, ou deveria acontecer entre o conselho e a elaboração. Ontem nós conversamos com o Estado que isso tem sido feito semanalmente, então é muito bacana porque a gente entende que realmente há um acompanhamento, né? Mas... por favor, se quiser falar mais sobre isso. Sim, a gente já está prevendo a participação do articulador de conselhos no próximo encontro, que é o encontro que a gente vai pensar justo mais aprofundadamente na implementação e, por consequência, em todas as regulamentações que vão permitir a implementação. Como nesse encontro a gente só tinha vaga para 4, por questões orçamentárias, a gente priorizou aqueles que estão com a mão na massa na construção da reelaboração curricular. E aí, no próximo, a gente vai priorizar aqueles que vão estar com mais mão na massa na implementação.
Mas estamos atentos a isso e achamos super importante, inclusive que vocês possam organizar todas as informações produzidas ao longo do segundo encontro para compartilhar na volta com esse articulador de conselho e com os conselhos e todos os outros agentes do próprio sistema que serão responsáveis por essa regulamentação. Então, a gente espera ali sistematizar tudo isso para vocês terem muito material para compartilhar. É importante lembrar, e a gente tem conversado com os estados sobre isso, sobre a importância desse diálogo constante, das grandes reuniões. O articulador está participando, né? Pessoal, vocês têm mais alguma questão? Não estou vendo mais nenhuma aqui. Vamos aproveitar a Ana aí. Ana, eu penso que não está chegando nenhuma. Espero que isso seja um bom sinal de que todo mundo compreendeu o que tem pela frente, né? Exatamente. As pessoas estão um pouco... tem uma questão aqui. Sou articuladora do conselho e lastimo não poder participar, uma vez que para regrar é preciso conhecer todo o processo. Espero no próximo encontro receber convite. Obrigada pela informação. E essa é a Ana. E é exatamente o que você falou, né, Ana Penido? Existem questões orçamentárias e esse é um momento importante para outra parte, quem está com a mão na massa. E a gente sabe também que os conselhos, eles fazem os seus encontros regionais. Eu sei de 2, pelo menos, que o Wesley participou. E nesse momento o fórum discute bastante essas questões. Vale a pena, então, relembrar tudo isso, porque está acontecendo em outro lugar, né? Não junto agora. Nos estados é importante que vocês estejam juntos, mas existem encontros com o conselho, né? O fórum faz esses encontros. Tiveram 2 ou 3 já esse ano, e essa discussão da arquitetura e do ensino médio passou por lá. Acho que é isso. Eu queria só pedir para vocês, se puderem, a gente recebeu já o questionário de quase todos os estados, né, com a situação em que vocês estão hoje, porque é muito importante para a gente ter esses elementos, né, para conduzir as atividades do encontro. Ainda estão faltando, acho que uns 5 a 7, até ontem à noite tinham 20 questionários respondidos. Mas a gente queria também que vocês enviassem os documentos, né? Quem já tem itinerário desenhado, quem já tem arquitetura desenhada, o que vocês já tiverem, mesmo que seja preliminar, se vocês puderem nos encaminhar, isso já é matéria-prima para as nossas discussões nos grupos. Então, pediria a vocês, de hoje para amanhã, que pudessem fazer um esforcinho nesse sentido de completar os questionários, de enviar os documentos para a gente, tá bom? Bom, eu aproveito também para cobrar um questionário que o pessoal da SEB-CETEC enviou para os coordenadores de ensino médio, para os articuladores de EPT, sobre um levantamento também, né, de como está o Estado, para que essa parceria aqui interna possa auxiliar os estados de alguma forma. Então, a gente precisa saber o que tem lá para poder fazer alguma coisa, né? Então, não deixe de caminhar. O prazo desse é dia 16, mas quanto antes, melhor, que pode, inclusive, nos ajudar no encontro, né, Ana? Então, Ana, nós agradecemos. O que você tiver mais para falar? Não, eu só queria me despedir e dizer que eu estou esperando todo mundo segunda-feira, cedinho, lá no Hotel Imperial, em Brasília. Bom fim de semana para todos. Obrigada, Ana. Obrigada a todas e todos que estão aí. E a nossa equipe estará lá também, todos nós aqui que nos apresentamos, e mais a Adriana, que está numa reunião, no momento ela não pôde estar aqui, é a nossa coordenadora atualmente. E tchau, gente, muito obrigada, até a próxima.